Olá, gente, saúde e paz para o mundo inteiro e para todos vocês que já me seguem aqui. Receba meu abraço, meu carinho de coração, né? E quem está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos novos que eu postar. E não esquece de deixar o like, que é muito importante. O joinha nos ajuda a ir mais longe os nossos vídeos, né? A outras pessoas também receberem o conteúdo do vídeo, né? Então, peço a vocês que deixem um joinha. Isso eu quero agradecer a todos que estão chegando, cada vez mais está chegando pessoas novas aqui. E eu só tenho que agradecer, gente. Meu muito obrigada mesmo. Fico muito feliz com os comentários de vocês, o compartilhamento também. Então, só tenho que agradecer, sou muito grata mesmo a todos vocês. Então, gente, hoje eu quero dar algumas dicas de cultivo, né? Para as pessoas, principalmente quem tem dúvida no cultivo, né? Questão de substrato, né? Como cultivar plantas, né? São tantas pessoas que perguntam, né? Que comentam também, e outras pessoas também me perguntam no Instagram, me perguntam em outras redes, né? Perguntando o cultivo, né? Como é que faz para cultivar as plantas? Então, tem pessoas que querem cultivar plantas dentro de casa, em garagens, em jardins. Então, assim, qual a dica para cuidar, cultivar de plantas, né? Então, hoje eu vou dar algumas dicas para esse cultivo de plantas, né? E como é que a gente vai fazer, o que é que precisa para ter sucesso no cultivo das plantas, né? Digo as plantas de um modo geral, não só folhagem, não só suculentas, né? Mas como ter sucesso realmente no cultivo das suculentas, dos cactos, das folhagens, de todo tipo de planta. Então, essas dicas dicas assim universais, né? É dica universal para todos os tipos de planta, né? A gente sabe que cada gênero de planta ela se comporta de maneira diferente, né? Cada gênero de planta tem suas peculiaridades, né? Então, a gente vai falar de um modo universal que serve, né? As dicas servem para todos os tipos de planta. Então, assim, vai ser dicas universal, né? Eu vou dar pausa um pouquinho no vídeo, porque ali vem um carro de água. E como vem um carro de água, né, também vem soltando música, né? Deixa logo passar, ok? Então, gente, o carro de água já passou, né? E eu vou virar a câmera aqui, que eu vou passando aqui as plantas e vou falando um pouquinho sobre essas dicas, né? Quais são as dicas para que tenha sucesso nas plantas e evite pragas, né? Então, vou mudar aqui um pouquinho, né? Então, gente, o carro de água passou, foi um atrás do outro, esperei um tempinho para poder dar continuidade aqui. E é interessante que parece que quando um passa, o outro já tá ali encostadinho, incrível, né? Mas é assim mesmo, né? Vamos dar continuidade aqui. Então é isso, gente. Para a gente ter sucesso no cultivo das plantas, né? São dicas assim bem simples, mas necessárias, né? Então, vou apresentar aqui quatro pontos, né? Quatro dicas para esse sucesso no cultivo, né? Para evitar pragas, doenças, né? E ter plantas saudáveis e bonitas, né? Então, olha só, esse vaso aqui é cheio de coisas de mudas que eu faço, né? Pego um galho e coloco aqui e já pego. Aqui tem duas árvores da felicidade, né? De galho coloquei, tem croto, tem vários. Os vasos eu vou aproveitando para fazer muda. Aqui tem um pé de hibisco. E falando em hibisco, gente, eu vou mostrar para vocês um vasinho, né? Que eu tenho aqui na bancada. Olha só, o vaso é pequeno, não é tão grande. E também o hibisco não é tão grande. Mas a flor saiu bem gigante. Olha só como ele é pequeno. Mas a flor, olha só, muito grande, né? E olha só, coisa mais linda que é a flor do hibisco, né?
muito linda. Aqui está um vasinho pequenininho e deu essa formosura de flor, né? Linda, linda. Bom, gente, então como eu ia falando, né, sobre o cultivo das plantas, né, como ter plantas saudáveis, então vamos lá. Primeira coisa, né, a primeira coisa que a gente deve pensar no cultivo delas para evitar pragas, doenças e ter planta saudável é um substrato de boa qualidade. O substrato de boa qualidade é muito necessário para as plantas terem boa saúde, né? E o substrato de qualidade é aquele arenoso, que não segura água, mas que tem nutrientes suficientes. Aquele substrato que não segura água é aquele substrato arenoso, né? Que ele é poroso, mas que tem nutriente, é rico em nutrientes, né? Então, no finalzinho do vídeo, né, vocês deixam o like, já deixam o joinha aí no vídeo. E no finalzinho do vídeo, eu vou dar uma dica de substrato. Por enquanto, vou falar essas 4 dicas, né? E no finalzinho eu deixo uma receitinha de substrato, né? Então, vamos lá. A primeira é substrato de boa qualidade. Segundo, é a rega. Segundo, a rega é muito importante, ter o controle da rega. Como é que a gente tem o controle da rega? É você conhecer a sua planta, saber o tipo de planta que você tem, qual o gênero dela e saber o que é que ela gosta, né? Qual tipo de planta você tem? É aquela planta que gosta mais de água, aquela que gosta menos, aquela que não se incomoda de ser uma planta que acumule água. Tem plantas que são aquáticas, né? Gosta de água, mas tem plantas que não suportam água nas raízes. Então, conhecer sua planta é uma das principais, os principais motivos para você saber regar sua planta. Então, para a gente saber regar a planta, é preciso conhecer ela. Ter sempre o controle dessa rega. Só regar quando tiver o solo completamente seco. Mas se a chuva, né, se vir a chuva, tiver na chuva, não se preocupe. A chuva ela traz nutrientes para as plantas. Ela não fará mal nenhum às plantas, né? Porque a chuva ela traz partículas de nitrogênio, então faz muito bem para as plantas. Mas quando estiver em vaso, né, tem que ter essa preocupação de ter vasos furados, né, com furos e ter uma boa drenagem. Porque se não tiver drenagem, vai acumular água e aí a sua planta também não fica legal. Então tem que pensar nisso, na rega, e se ela vai ficar ao tempo para tomar chuva, é necessário que tenha uma boa drenagem. Então isso é muito importante. A terceira coisa é a ventilação, né? A ventilação. Nós sabemos que todos nós, para respirarmos, para termos saúde, é preciso a gente estar em um ambiente que seja arejado, um ambiente que tenha ventilação. Então, as plantas necessitam de ventilação. Toda planta precisa de ventilação adequada. Como nós precisamos viver e em ambientes arejados e ventilados, as plantas também precisam. A ventilação ajuda também a secar melhor o substrato, né? Então, quando o orvalho ou quando a gente rega, fica às vezes gotículas de água nas folhas e o vento ajuda a secar o solo, a secar essas gotículas mais rápido, né? Então, isso traz saúde para as plantas. Quando a planta acumula nos cantinhos, né? Nos cantinhos, nos cabelos das folhas, né? E acumula água, muitas vezes, né? Entre o vegetal e a folha, né? Então, isso causa, às vezes, doença, como, por exemplo, acumula água aqui no cantinho. Às vezes, acumula água numa folha novinha que está nascendo, né? Se é uma planta assim, que tem esses cantinhos, acumula água. Então, em um lugar arejado, né, ventilado, essas gotículas vai evaporar mais rápido, né? Então, isso é interessante, né? É importante a gente saber disso, né?
E então a rega é muito importante, você ter o controle da rega e você entender e compreender, né, que as plantas precisam de ventilação. Então, gente, já três pontos necessários aí que falei, né? O substrato de boa qualidade, ter controle na rega e ter se for no vaso, né, boa drenagem e ventilação. E agora a quarta parte, né? O sol. Toda planta precisa de tomar sol, no mínimo 4 horas de sol, o sol da manhã, para todas as plantas. Gente, até violeta, que não é de sol, ela precisa tomar aquele solzinho da manhã, um solzinho de 6 horas, até no máximo 7 horas. As violetas precisam tomar sol. Todas as plantas, por mais que seja de sombra, por mais que fiquem debaixo das árvores, por mais que elas sejam plantas de sombra, elas necessitam de pelo menos 1 horinha de sol, 2 horinhas, mas no mínimo mesmo 4 horas de sol. Essas plantas todas elas ficam super saudáveis tomando pelo menos 4 horas de sol. Que você pode tomar aquelas que são mais sensíveis ao sol, pode tomar aquele solzinho da manhã de 6 horas, 7 horas até 8, 9 horas no máximo, né? Chegando aí 9 horas, dependendo da planta, se for muito sensível ao sol, deixa até 2 horas de sol. Mas é importante que as plantas tenham, tomem sol. O sol, ela traz cálcio, ela faz com que as plantas sejam mais saudáveis, mais fortes, que elas se mantenham mais resistente, né, às pragas, às doenças, porque até nós mesmos, todos nós precisamos, necessitamos do sol, né? Ninguém vive o tempo inteiro sem tomar sol, né? A gente acaba também ficando branco demais, ficando anêmico, né? Precisamos de sol também. E todas as plantas, todos os seres vivos precisam das plantas, né? O sol, pelo menos as primeiras horinhas de sol, é necessário tomar, né? Por mais sensível que seja a planta. E isso ajuda, né, as plantas a se manterem saudáveis. Como falando, planta que vive a vida inteira sem tomar sol, não é planta, nem é quase impossível você ter uma planta saudável, planta que nunca toma sol. Planta que fica dentro de casa por muito tempo. Planta que fica em ambientes fechados por muito tempo. Então, essas plantas falta ventilação, falta claridade suficiente, né? Aquecimento do sol, tudo isso dos raios solar. Então, adoece as plantas, né? As plantas são seres vivos e, como seres vivos, elas necessitam do sol, não só da claridade, gente. A claridade é apenas algo para a gente manter por alguns dias, por algum tempo, mas não a vida inteira. Não é o cultivo. O cultivo de planta deve sim tomar sol. Se você tem plantas dentro de casa, plantas bonitas, elas precisam de boa claridade, mas precisam de raio solar, nem que seja à tarde ou pela manhã, mas que passe algum raio de sol por ela. É preciso, é necessário. Pode ter planta dentro de casa? Pode, mas não é para criar planta dentro de casa, cultivar planta dentro de casa. Você bota por algum tempo, né? Então é importante a gente ter muitas plantas, porque você coloca hoje uma dentro de casa, passa 2, 3 dias, retira, coloca outra. E tem pessoas que você vai fazer uma adaptação na sua casa para manter planta dentro de casa. Isso precisa de uma adaptação, de uma climatização. A gente vê aí pessoas que têm, ela já veio o carro de som de novo, gente. Pois é, gente, passando aqui, né, o carro de som já se distanciou um pouquinho, daqui a pouco aparece de novo. E olha só, né? As minhas plantas ficam aqui na sombra, mas elas tomam sol. Olha só, o dia vai clareando, vai se aproximando do sol. O sol já tá ali na parede, aí passa por todas essas plantas aqui, né? Cada uma toma no mínimo aqui 2 horas de sol, né? Tem sombra? Tem, é tudo na sombra, é. Mas o sol passa aqui por ela. E o sol garante que a folha fique mais resistente, mais forte, mais brilhante e muito mais bonita, né? Mesmo que sejam as plantas sensíveis, elas precisam tomar esse solzinho da manhã, né? Agora é cedinho aqui, né? 7 horas da manhã. E olha como estão o brilho dessas folhas, né? Dessa asa de anjo mesmo, dessa begônia.
imensa a folha dela, ó, tá bem grande, viçosa. E essa claridade, o solzinho da manhã que passa por aqui, faz com que essas plantas ganhem cor. O sol ajuda as plantas a ter cor, a ter brilho, a se desenvolver bem melhor, né? As plantas que não gostam de sol, né, são as marantas, né? As marantas nem todas gostam de sol, mas elas precisam também tomar aquele solzinho da manhã. Ó, essa daqui toma sol da manhã, um sol filtrado, né? O sol passa por aqui pelas palmeiras e ela recebe os raiozinhos de sol pela manhã, aquele solzinho filtrado, né? Então, assim, né, a gente não vai tacar uma planta como as marantas no sol torrante, né, para torrar as folhas, isso não. Mas elas precisam daquele solzinho fraquinho da manhã para elas se manter forte, resistente e evitar as pragas e as doenças. Então é isso que eu quero dizer, gente, e essas as dicas, né? E eu vou passar para vocês agora, né, no finalzinho do vídeo, uma dica de substrato, né? Olha só, isso aqui é só mudas que eu faço, ó, de tronquinho, né, galinho, né, um pedacinho da rama das mosteras, das jiboia, né, e aquelas vão se desenvolvendo, né. Olha a folha dessa jiboia como tá imensa, né, muito colorida. Então, muitas vezes, gente, a gente tem uma planta meio amarelada, meio sem cor, sem brilho, né, e taca adubo na planta, né. Muitas vezes a falta de nutrientes e a falta de claridade de sol é isso que fica deixando a planta meio anêmica. E aí a gente pensa que é falta de nutrientes, falta de adubo, e taca adubo na planta, né? Eu não adubo aqui minhas plantas com nenhum adubo químico. Minhas plantas elas são adubadas apenas com a compostagem que eu faço, né? O composto orgânico. Então, assim, é preciso a gente ir descobrindo, ir testando e sabendo o que é que as plantas gostam para poder a gente fazer um bom substrato e ter o local adequado para elas, né? Muitas vezes a planta não gosta de um lugar, a gente coloca em outro, por quê? Porque elas estão buscando o lugar adequado, que elas recebam luz suficiente para elas. Nem de mais, nem de menos, mas suficiente, né? Então vamos para o substrato, né? Então vocês não esquecem de deixar o joinha, gente, se vocês gostaram dessas dicas. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam entender, compreender e cuidar aí de suas plantinhas com mais cuidado, com mais carinho, né? Então, gente, quando eu falo em colocar as plantas no sol, deixar que as plantas tomem sol, isso é aos pouquinhos, você vai testando a sua casa, qual é o lado do sol, qual é o ambiente que elas vão gostarem. Veja só, essas aqui são todas plantas de sombra, mas o sol tá chegando ali, ó. O sol passa por elas, ó, tá vendo? As jiboias estão aqui tomando sol, né? Os dólares, né? Os dólares, as plantas incenso, os comigo ninguém pode, né? Também tem ali antúrio, tem alocásias, tem aglaunemas, lírios da paz. Todos esses aqui são plantas de sombra, né? A costela de Adão, são todas plantas de sombra. Mas essas plantas de sombra, o sol precisa passar por elas, né? Não é aquele sol que vai ficar parar nelas o dia todo. Elas ficam aqui debaixo do pé de graviola e de um pé de siriguela, mas o sol passa aqui por elas, né? Então, lembrando disso, gente, não vão pegar as plantas de vocês, tacar no sol e queimar e dizer que fui eu que pedi para vocês botar as plantas no sol. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos devagar aí, testando, vendo qual é o ambiente que elas vão gostando. O solzinho da manhã não mata nenhuma planta, gente, só fortalece, certo? Então, não vão botar as plantas no sol de manhã e esquecer elas lá no sol, né? Então, vamos para o substrato? Vamos lá para um substrato. Eu vou passar agora uma ideia aqui de substrato universal. O que é um substrato universal? É aquele substrato que dá para vários tipos de plantas, gente. Só não para orquídeas, né? Mas que para muitas plantas dá, né? Então,
Esse substrato vai para todo tipo de plantas, menos as epífitas, né, como as orquídeas, por exemplo, né, e outras mais que também gostam de substrato, uma espécie de substrato como as orquídeas, né. Mas de resto vai para todos os tipos de plantas, gente. E é fácil, acredito que quase que todo mundo tem acesso a esses ingredientes, né? Então vamos lá, gente. Pegar aí a caneta, papel, anota já, que vocês já vão anotando aí, vocês podem fazer esse substrato. Ainda vou dar uma dicasinha no final, né? Depois que eu der a receita, eu vou dar uma dicasinha para vocês super interessante, viu? Então, essa dica é para vocês aprenderem a esterilizar, né, substrato ou areia, né? Esterilizar areia, por exemplo, né? Olha só aqui a flor, gente, o solzinho batendo nela já aqui, ó, na flor de hibisco. Então, pegar papel, caneta, vamos embora anotar? Primeiro, uma medida de terra comum, terra de jardim, gente. Essa terra que vocês podem ter no quintal, que pode ter no jardim, ou aquela que vocês compram mesmo, aquela terra comum que vocês compram para fazer substrato, né? Ou qualquer terra que vocês queiram, né? O importante é que seja terra. E uma medida de compostagem ou aquela compostagem, se você tem composteira, né? Que é composto orgânico. Ou simplesmente humus de minhoca, se você tiver acesso à floricultura e comprar, pode ser humus de minhoca. Ou pode ser também o esterco de gado, né? Se você não tem acesso a humus de minhoca, não tem acesso, não tem o composto orgânico, você pode também colocar o esterco de gado. Então, um desses três aqui você pode colocar uma medida, ó, composto orgânico, ou esterco, ou humus de minhoca, qualquer um desses, né? Então, você coloca aí uma medida de terra, uma medida de composto orgânico, uma medida de areia grossa e uma medida de pedrisco ou brita, aquela brita bem fininha mesmo, que é umas pedrinhas bem fininhas. Então, esse substrato você mistura tudo bem misturado. Só lembrando, gente, que a areia grossa é aquela areia de construção, né? Aquela areia que vem de rios, né? Aquela areia lavada para construção. O que é que você vai fazer com essa areia? Você não vai colocar do jeito que vem no material de construção, você vai misturar essa areia com seu substrato. Não, primeiro você vai fazer esterilizar essa areia. E então aqui vai essa dica maravilhosa, né? O que é que você vai fazer? Vai colocar a quantidade que você vai precisar, você simplesmente coloca em um balde e coloca ela com água, bastante água, e coloca água sanitária dentro. Coloque água sanitária, deixe passar por 2 horas. Depois dessas 2 horas com água e água sanitária, você escorre a água devagarzinho, mantendo essa areia na vasilha, né, no recipiente, e depois você vai escorrendo ela aos pouquinhos. Depois você pode passar ela para um vaso que tenha furo para escorrer água. Você coloca, por exemplo, um vaso furado, aí você coloca um paninho, né, um pano de prato mesmo, pode ser um pano de prato velho mesmo, recorta, coloca no fundo do vaso e coloca a areia para ela escoar toda a água. Então, depois que a areia for secando e tal, aí tiver mais úmida ou totalmente seca, você pode misturar com seu substrato. Por que faz isso? Porque a água sanitária mata vermes que vêm na areia. E aí vai evitar os nematóides e outras doenças que pode ter, outros vermes que pode ter na areia. Então, essa é a forma de esterilizar a sua areia para você usar no seu substrato, né? Então, esse substrato vai para cactos, suculentas, folhagem, simplesmente assim. Se for uma folhagem que goste mais de um substrato com mais matéria orgânica, você coloca 2 medidas de matéria orgânica e uma de areia e uma de terra comum. Então, é isso, gente. Faz essa misturinha bem interessante. Vou repetir de novo para vocês. Uma medida de terra comum, uma medida de composto orgânico, que pode ser o esterco, humus de minhoca ou uma compostagem, uma medida de areia grossa e uma medida de pedrisco
ou brita zero, aquela britazinha zero bem fininha, pode misturar. O que é que vai? Ou o carvão triturado, né? No lugar da brita, se você não tiver e tiver o carvão triturado, você coloca o carvão triturado e isso vai ajudar bastante. Então já sabe, gente, para substituir a brita, você pode colocar o carvão triturado. E para substituir o composto orgânico, pode ser um humus de minhoca ou um esterco de vaca. Qualquer um desses três aí, ó. Composto orgânico é aquele composto que contém muitos nutrientes, que contém muito nitrogênio. Então, esses três contêm cálcio, contém fósforo e contém muitos nitrogênio. Então, humus de minhoca, esterco de curral, e o composto orgânico, né? Então, um desses três aí você pode colocar na sua receitinha. Ficou explicado, gente? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, vocês perguntem aí nos comentários, deixar aí que eu vou responder. Ali já vem outro carro de som e aqui eu vou finalizando o vídeo, desejando a todos vocês um ótimo final de semana e um sucesso aí no cultivo de plantas de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Hoje eu não estava mostrando as plantas, e sim dando dicas de substrato, dicas de cultivo. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, beijando o coração e deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Teste esse substrato e me conta como vai ser aí, me conta como está sendo o desenvolvimento das plantas de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.